Turma, a aula de hoje nós vamos corrigir as atividades da quarta semana para as turmas do terceiro ano. Vamos lá. O primeiro exercício é o exercício de número 24. Eu vou ler o texto todo aqui para a gente já começar a nossa discussão para depois tentar resolver o problema. Depois de muita conversa com os amigos sobre investimentos, Henrique, Ítalo e Diego resolveram aplicar a mesma quantia em investimentos bancários. No dia 2 de outubro de 2019, cada um aplicou R$ 1.000 em investimento diferenciado. Ainda combinaram que poderiam sacar o recurso com seus investimentos depois do dia 3 de abril de 2020. Os investimentos ficaram distribuídos assim. Henrique, que é muito conservador, aplicou seu recurso na poupança. Okay? Ítalo investiu em CDB, Certificado de Depósito Bancário. E o Diego optou por investir no fundo de ações da Petrobras. Também combinaram que sempre na data do aniversário mensal dos investimentos, verificariam esse investimento e preencheriam uma tabela para a conversa futura. Vamos lá. Então, a ideia deles foi essa aqui. Ó. Cada um aplicou R$ 1.000 no dia 2 de outubro. Eles queriam saber como é que ficariam os investimentos ao final de 6 meses, né? Ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias, ou seja, 6 meses. Quem vai ganhar mais, quem eventualmente pode perder, essa que é a ideia, né? Então, o que a gente tem que fazer, galera, é descobrir qual foi o rendimento de cada um desses investimentos, né? E aí, esse é um trabalho muito grande, um trabalho mais complexo, que vai exigir que a gente tenha dados que a gente não vai encontrar nos livros, né? Porque são dados dinâmicos, né? Mas a gente fazendo uma pesquisa na internet, nós vamos ter que descobrir, por exemplo, qual foi a avaliação da poupança nesses meses específicos aí, né? A partir de outubro de 2019 até abril de 2020, quanto é que rendeu a caderneta de poupança? Né? Da mesma maneira, como é que foi o CDB e o preço das ações, né? Que preço que ela estava no dia 2 de outubro, para que preço que ela foi no dia 2 de abril de 2020, não é isso? Essa que é a ideia. Tá, então vamos ter que começar por um deles, né? Vamos lá, vamos começar pela poupança. Gente, poupança é um tipo de investimento extremamente popular por um motivo muito simples. As pessoas mais conservadoras que não querem arriscar preferem a poupança. Por quê? Porque tem garantia do governo. O governo garante, por exemplo, você faz a aplicação no banco, mesmo que o banco quebre eventualmente, o seu dinheiro na poupança está garantido, né? O governo federal banca isso aí, se houver uma quebra de um banco, né? Hoje em dia é muito difícil o sistema bancário quebrar, assim, numa situação normal, porque o Banco Central fiscaliza muito, né, as operações dos bancos. Mas já houve época que isso aconteceu, passado. E a poupança sempre foi protegida. Por outro lado, ela não dá um grande rendimento, né? A ideia de poupança é isso mesmo, você guardar um pouco todo mês daquilo que você ganha para você usar numa determinada situação, não é? Mas é extremamente popular a poupança. Muita gente aplica algum dinheiro na poupança, né? Como é que é remunerada a aplicação na poupança? Bom, ela tem, na verdade, duas componentes. A remuneração, a remuneração chamada básica é dada pela taxa de referência, que isso é fixado pelo Banco Central, tá certo? O OTR. E, além disso, tem uma remuneração adicional, quer dizer, na poupança você ganha a taxa de referência mais a remuneração adicional. Ora, o que seria essa remuneração adicional? Bom, a remuneração adicional ela é 0,5% ao mês se a taxa Selic for maior do que 8% ao ano. Está complicando, né, gente? Vamos lá, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa que regula os empréstimos entre os bancos. E ela é fixada por uma comissão ligada ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central, que regula. É uma forma, é um instrumento que o governo tem de controlar a economia, tá certo? Então, de tempos em tempos, eles fazem uma reunião
com esses membros e definem o valor da taxa Selic. Ela vai ser mais alta, pode ser mais baixa. Isso depende se a inflação está muito alta. O governo tem uma tendência de aumentar o custo do dinheiro, né? Justamente para reduzir o impacto que isso pode produzir sobre a oferta de produtos, né? E aí sobre a inflação, né? Então é uma maneira de controlar esses parâmetros importantes para a economia. Então, a taxa Selic ela é determinada pelo Banco Central, tá? Por órgãos ligados ao Ministério da Fazenda, que vão definir a taxa Selic. Bom, quando a taxa Selic está maior do que 8,5%, o poupador vai receber 0,5% de remuneração adicional, mais a TR, ok? Agora, se a taxa da Selic está menor do que 8,5%, o poupador vai receber como remuneração adicional 70% da taxa Selic. Só que aí nós temos que achar o valor dela ao mês, porque esse valor que está aqui é ao ano, tá certo, gente? A gente tem que pegar essa taxa, 8,5% ao ano, corresponde a quantos por cento ao mês, né? Não é isso? Quanto que é que eu tenho que aplicar? Qual que deve ser a minha taxa mensal que resulte numa taxa anual de 8,5%? Então nós temos que descobrir isso. Nós vamos descobrir já já. Tudo bem? Então vamos só rever aqui, ó. Vamos voltar aqui com o meu ponteiro, que eu sempre esqueço. Que é esse ponteirinho, um apontador laser. Então vamos lá, ó. A poupança tem duas componentes. A TR, né, e a remuneração adicional, ok? TR, taxa de referência. Remuneração adicional, que pode ser 0,5%, quando a Selic está maior do que 8,5%. Mas ela será 70% da Selic se a taxa Selic for menor que 8,5%. Digamos que a taxa Selic seja 8%. 8% é menor que 8,5%, não é isso? Então, nesse caso, a pessoa não vai receber 0,5% de remuneração adicional. Ela vai receber 70% da taxa da Selic transformada numa taxa mensal, né? Imagine que se ela é 8% ao ano, ela vai dar menos de 0,8%, 0,7% ao mês. Nós vamos calcular com precisão esse valor aí, tá? E aí a pessoa vai receber 70% da taxa da Selic, quando ela é menor que 8,5%, né? Então vamos ver essa situação aqui, ó. Gente, desde o ano passado que a taxa de referência está sendo considerada zero. A TR no Brasil é zero desde o ano passado, tá? Por quê? Porque a inflação caiu, né? A economia entrou numa situação de crise, nós passamos a consumir menos, não é isso? Então não tem sentido nenhum você ter uma taxa de referência para aumentar o preço das coisas, né? Ela é zero, a taxa de referência, a TR é zero. E a Selic, aqui é a Selic anual. A Selic anual ela tem variado para baixo, ó. Desde o dia 2 de novembro até o 2 de abril, ela caiu para 4. Eu acho que hoje ela está menor ainda. Se não me engano, está 3,75. Então nós vamos usar esses valores aqui, ó. Esse valor. Olha só, galera. Essa é a taxa Selic anual. A taxa Selic anual corresponde a uma taxa mensal de 0,4074. 5% anual corresponde a 0,4074 mensal. Por que isso, gente? Vamos lembrar que a gente tem que corrigir todo mês. Você pega o seu capital, aplica 0,40%, dá um novo montante. Sobre esse novo montante, se aplica de novo 0,4074%, dá um terceiro montante. Até chegar em 12 aplicações, isso aqui vai chegar em 5%, ok? Se você multiplicar por 12, não dá. Você tem que elevar ao expoente 12. Tudo bem, gente? É diferente, né? Então, nesse caso, ó, a taxa Selic de 50%, 5% anual, corresponde a 0,4074%. Eu falei para vocês, esse exercício é um exercício para quem está na área. Não é um exercício que não se preocupe, que vocês não vão ter que enfrentar um exercício com esse porte numa prova de Enem. Primeiro que essas contas você precisa de máquinas, não dá para fazer na mão, né? Mas é um exercício bem completo que a gente vai ter oportunidade de... Então, se eu fosse vocês, depois que vocês assistirem essa aula, tenta fazer de novo o mesmo exercício, compara com esses resultados aqui, tá? Olha só, gente, mas como a Selic aqui está dando menos do que
8,5%, então a taxa de remuneração vai ser apenas o quê? Zero, que é a taxa referente, mais 70% da Selic. 70% de 0,4074 é 0,2851, ok, gente? Isso aqui é 70% disso. Da mesma forma, no mês seguinte, ó, a taxa Selic caiu mais ainda, porque teve outra reunião, consequentemente a taxa de remuneração da poupança caiu, tá vendo aqui, gente? Ó. Ok? Tudo bem? É isso que está acontecendo aqui. Resultado é que nós tivemos esses valores corrigidos aqui, ó. Tá bom? Esses valores são valores corrigidos por essas taxas de remuneração da poupança. Tá? A correção de um sobre o outro acabou resultando nisso que está aqui. Ó. Então o nosso amigo aplicou R$1.000 e depois de 6 meses ele ficou com 1.015 na poupança. Okay? Vamos lá. O outro fulano, cujo nome eu esqueci, eu acho que é o Diego, resolveu aplicar no certificado de depósito bancário. Nós fomos atrás desses índices aí para saber e vimos que com uma surpresa agradável para o Diego, né? O Diego teve uma remuneração melhor, tá vendo? A variação mensal do CDB foi 0,48, depois 0,38, 0,38 de novo, 0,38, 0,29, 0,34, 0,28. Aplicando essas correções mês a mês, ó, ele conseguiu chegar aqui em 2023, quer dizer que ele teve um rendimento maior um pouco, não é isso, gente? E o nosso terceiro amigão é o que investiu em ações. Olha só, como é que é a história do investimento de ações? Ele investiu R$1.000. Na época, cada ação custava R$26,26. Ora, com os R$1.000 ele conseguiu comprar essa quantidade de ações aqui, ó. 1.000 dividido por 26, 26 deu 38,08. Ele conseguiu comprar essa quantidade aqui, certo? Quando ele foi vender no dia 3 de abril, as ações dele tinham despencado de preço. Olha só, galera. Ele comprou a 26, vendeu a 15. Então ele teve um tremendo prejuízo, concorda, galera? Comprou 38 ações, 38 mil ações por R$1.000 a 26,26. Na hora de vender, as ações dele só valiam 15,34. E aí, ele vai ter simplesmente que vender as 1.000 ações por as 38 ações por 15,34, que deu R$584. Olha o tamanho do lucro dele aqui, né? Não é lucro, é prejuízo, né, gente? Porque ele tinha 1.000 e ficou com 584. Teve um prejuízo de 415. Bom, numa comparação, né, o prejuízo percentual dele foi quanto? 415 prejuízo, né? Em relação ao que ele tinha, que era 1.000. Teve um prejuízo de 41,584%. Foi o prejuízo que ele teve. Vamos comparar com os outros dois. Ó. Henrique aplicou na poupança lucro de 1,567%. Diego aplicou em CDB lucro de 2,362%. E, finalmente, o Ítalo teve um lucro negativo, ou seja, um prejuízo de 41,584%. É isso aí. Aplicação de risco